Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar ministrando a disciplina de história com vocês. Nós vamos aprender devagarinho, pessoal, um pouco da história do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre a história do Brasil antes dos portugueses chegarem em 1500. Nós vamos falar um pouco sobre os povos indígenas que aqui moravam, foram os primeiros habitantes do Brasil e antes mesmo da chegada dos portugueses em 1500, né, eles já estavam aqui, tinham sua organização social, tinham suas formas de viver, tinham os seus deuses, as suas crenças, inclusive os índios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Eles acreditavam no Deus da Lua, no Deus Sol, eles tinham experiências com o sistema lunar, eles tinham experiência com os astros, então eles sabiam quando mais ou menos ia chover, eles tinham seus rituais, claro, de cura, né? Semelhante ao que a gente tem parecido com, por exemplo, as benzedeiras, curandeiras, né? Eles tinham seus pajés, né? E os pajés era aquele mestre da tribo, aquele que era encarregado de uma tribo, né? Ele era uma pessoa mais velha, ele conhecia muita coisa sobre as ervas naturais, sobre uma medicina aí que eu diria primitiva, que era baseada em chás, né, em ervas, cascas de árvores. Tinha também o saber sobre várias rezas, vamos chamar isso de rezas, né? O que para eles não é esse nome, mas enfim, eles têm as suas práticas religiosas, mas não num só Deus, né? A ideia de catequização dos índios e na religião católica, apostólica romana, só chegou em 1500 com os portugueses, tá? Então é importante entender que os índios tinham suas formas de viver e uma cultura diferente, né? Não eram que eles são menos humanos ou são pessoas menos evoluídas, né? Não é isso, a grande questão que temos que entender é que eles tinham e têm um modo de viver diferente, uma cultura diferente, e cada povo tem sua forma de viver, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui. Olha, o textinho diz o seguinte: sobre os primeiros habitantes do Brasil é o nosso exercício. Complete com as palavras que estão no quadro abaixo. Né? Aí o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Viviam em. Aí nós vamos dizer, eles viviam em ocas. Essa palavrinha aqui bem embaixo desse quadradinho, tá? Viviam em ocas. A última palavra, tá certo? Se organizavam em. Aí vocês colocam em tribos. Essa palavra aqui, né? A penúltima palavra, tá? Tribos, né? Eles se organizavam em tribos. Faziam comemorações nas praças chamadas de... Aí nós vamos ver aqui como eram chamadas. Aí vocês colocam essa palavrinha aqui antes de tribos, que é ocaras. Ou ocaras, tá? Os homens, o que é que os homens faziam nas tribos, pessoal? Eles eram encarregados de caçar. Então aqui essa palavrinha, caçavam, né? Um C com a K, um C cedilha, um A, sa, um V, um A e um M, vão. Caçavam. Então nós coloca aí, caçavam. E as mulheres o que faziam, professor? Elas plantavam. Essa palavrinha aí que começa com P. Plantavam. Tá certo? Eles adoravam a lua, o trovão, o raio e o sol. Essa palavra aqui, que começa bem bonita com S,
S-O-L, sol. Então, eles também adoravam o sol. O chefe era o pajé, como eu falei anteriormente. Um P com A, pá, um J com E, Gé. Um pá mais Gé, essas duas sílabas formam a palavra pajé. Pajé, certo? Então nós vamos bem aqui para mais para frente, próximo quadrado. O meio de transporte usados eram as canoas e as jangadas, né? Jangadas é uma espécie de canoa, de navio, de embarcação, vamos dizer assim, tá bom? Jangadas, elas eram bem estreitinhas e eles se movimentavam nos rios e se movimenta até hoje, né? Por exemplo, na região do Amazonas, na região também do Amapá e por aí vai. Dormiam em redes. Olha essa primeira palavrinha desse quadradinho, pessoal, ó. É um R com E, ré, um D, um E e um S. Des, redes. E aí o sonzinho fica redes, como a gente chama. Mas é essa palavrinha aí, ó. Redes. Um R com E, ré, um D com E e um S, 10. E aí no sonzinho, quando a gente vai pronunciar, a gente diz redes, redes, uma palavra aí de duas sílabas. Bons estudos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Forte abraço!